acontecer. Então, eu estou dizendo que nós estamos ao vivo, vamos monitorando aí pelo Facebook, para ver. Se está saindo lá. Transmissão inicia em instantes. Já tem uma pessoa olhando. Os comentários. Sim. Já tem 2 pessoas, 11 curtidas. Pronto, que estou aqui. Deixa eu avisar o pessoal aqui do LTI também. Avisa. Então, nós já estamos no ar, pessoal. Vai compartilhando aí a live da professora Bárbara hoje. Projeto Sala Aberta. Kézia entrou, Patrícia. Nossas alunas. Elas estão chegando. Ou eu não vejo ninguém. Quer dizer, agora... É, né? Não dá para ver. Boa noite. Vai dando um olá para a gente saber. Oi, Patrícia. Oi, Kézia. Vocês estão bem? Que bom vê-las por aqui. Bruna chegou, nossa parceira, Oi, minha parceira. Jurandir, seja bem-vindo, Ives. Ah, o pessoal está chegando. Que bom. Está chegando. Você não consegue ver daí não, né, Bárbara? Tá. Eu posso... Boa noite, gente. A gente vai dar mais Assim, 2 minutinhos, né? Deixa encostado, por favor. Estamos já no ar. Acho que ele não entendeu que já estamos no ar. Temos 14 pessoas, 15, Patrícia. Sim, um pouquinho mais cheinha. Um pouquinho mais estamos. Kézia, boa noite, professora, boa noite. Jurandir disse que você está linda, Bárbara. Ah, meu Deus, olha só o Jurandir mesmo para me dizer uma coisa dessa. E eu estava aqui me queixando do cabelo, não foi, Carol? Flávio Rocha, que bom revê-lo, olha. Boa noite, Flávio. Ah, agora eu vejo os comentários. Estou vendo. Na verdade, eu vou liberando. Deixa eu dar uma olhada aqui, que minha parceira mandou uma mensagem. Kézia, bem-vinda. Deixa eu ver um local, um ângulo legal aqui, para não pegar esse cabelo estranho. Boa noite, gente. Então, nossa live está marcada para as 19 horas. A gente pode dar mais 2 minutinhos, eu acho que, né? Dá mais uns 2 minutinhos, o pessoal chegando. E o Denise, seja muito bem-vinda. Bem-vinda, Denise. Ana Paula. Não estou ouvindo, Ana Paula não está ouvindo. Aqui, todos vocês estão... O som tá bom? Tem 21 pessoas já. Oi, Zeca, professor Zeca. Oi, Zeca. Minha vez hoje, né, Zeca? Henderson. Damasceno. Olá. Isso. Kézia disse que está ouvindo. Alguém, talvez seja um problema no seu microfone. Alguém disse que não está ouvindo. No meu? Eu acho que ela não... Todos estão ouvindo? Bem.
Deixa eu colocar a legenda aqui, para ir passando umas legendinhas. Os banners. Gente, boa noite. Deixa eu falar para vocês que aí na parte inferior está passando o link do congresso virtual da UFBA. Então, nós vamos ter esse ano um congresso virtual. Isso não anula o congresso presencial que a gente está planejando, mas a gente vai tocar esse congresso virtual, começa no dia 18 de maio. Então, a gente vai ter um período de trabalhos com diversas apresentações e produtos aí de trabalhos acadêmicos da universidade. Então, participem. Também informar para você que livros, né, o título dos livros da professora Bárbara está passando na legendinha, eu vou estar liberando. E aí, prestem atenção aí tá? Sempre. Mas tem atenção, coisa de professor, hein, Carol? O que vai estar passando? Nós tivemos hoje um dia bastante intenso, que foi a Marcha pela Ciência, o dia inteiro, um evento promovido pela Sociedade Brasileira de Ciência, e aí tem as hashtags aí, o Pacto pela Vida, Marcha Virtual pela Ciência, e Fique em Casa com a Ciência, então, para todo mundo estar fazendo isso e tweetando. Pronto. Bruna está aqui dando um retorno, do que está funcionando, do que não está, tá? Tá tudo ok, Bruna? Então, acho que ela disse que está tudo ok, que as legendas estão aparecendo. Está aparecendo legendado tudo que a gente fala? Não. Bruna, está aparecendo? Bom, só uma checada nisso. De certa forma, é bom uma live inclusiva, né? Quem não escuta, para as pessoas que, né, se passar a legenda do que a gente fala. Então, vamos começar? Bárbara, pronto? Então, gente, vou apresentar, primeiramente dizer para vocês que essa iniciativa da Bruna e minha, da gente tocar esse projeto Sala Aberta de forma virtual, que a gente já tem um projeto que começou no segundo semestre de 2018, e que ele é presencial, que ocorria na sede do Instituto de Ciência da Informação. Então, para quem não conhece, eu estou vendo que o nosso público é um público bem das pessoas do campo da ciência da informação, biblioteconomia e arquivologia, mas, de qualquer forma, como a gente está fazendo a transmissão na rede social, é aberta, então, o Instituto de Ciência da Informação agrega os cursos de arquivologia e biblioteconomia, e nós temos esse projeto Sala Aberta, e nesse projeto, a gente, que funciona presencial, a gente, nesse período de pandemia, resolveu fazer ele virtual, e trazendo diversas discussões. Então, ele tem o objetivo, realmente, de fazer essa aproximação entre a universidade e a sociedade. Então, os professores do Instituto participam, assim como professores de fora. Então, hoje nós convidamos a professora Bárbara, que vai falar para a gente a respeito da inteligência artificial, né, e a Covid-19. Então, qual a relação que a gente pode fazer hoje, né? Então, isso promove, de certa maneira, uma inclusão? Será que é um novo modo de inclusão digital? Será que, em meio a todo esse processo de pandemia, estando em casa e reclusos, e isso é um fator que nos impulsiona a buscar mais a tecnologia para diversas coisas que a gente faz em casa, para atividades de casa, acadêmicas, para atividades do trabalho, enfim. O que é artificial, de certo modo, como que ela interage na nossa vida e conceito. Então, a professora Bárbara, ela é responsável pelo Laboratório de Tecnologia Informacional e Inclusão Sociodigital do Instituto de Ciência da Informação, e tem diversos livros publicados que eu vou estar passando aí no banco, quem tiver interesse. Ela será a nossa, que vai nos falar um pouco a respeito desse tema. Então, fique bem, você está na sua casa, eu estou na minha casa, bastante rico de informação, e você está agregando também aqui como pesquisadora para esse momento, para esse dia. Então, vamos lá, a palavra é sua agora, tá? Fique à vontade.
Ok, pessoal, boa noite. Boa noite, Carol. Boa noite, Bruna. Boa noite também a todos os que estão na sala. Eu não estou vendo, nesse momento agora, do formato que, como nós colocamos, eu não consigo ver os comentários, eu vou ver já já. E aí vou poder ver também quem está na sala, para a gente poder dialogar depois. Mas eu quero agradecer, em primeiro lugar, o convite, né, da Carol e da Bruna, né, das professoras Carol e Bruna Lessa, por terem organizado essa sala aberta também online. Na semana passada tivemos uma discussão muito bacana sobre pós-verdade com o professor José Carlos, e aí na mesma linha de entendimento, né, a gente vem conversar agora um pouco sobre inteligência artificial, nesse contexto de Covid-19, nesse contexto de pandemia, e problematizando nos meus estudos, né? Eu estou trazendo o tema para discutir com relação às minhas pesquisas, que estão mais voltadas, né? O meu objeto desde sempre, embora que eu perpasso por várias linhas de entendimento, mas é porque eu pesquiso na perspectiva dialética, então eu preciso tentar entender o objeto, que é a inclusão digital, que é meu objeto de pesquisa desde o início, nos seus vários movimentos, né, nas suas formas variadas, aí, de como ele interage com a sociedade. Bom, deixa eu arrumar um pouco aqui, acho que a minha cadeira teria que chegar assim, mais para cá, para poder organizar melhor e ficar. Estou vendo que eu estou sumindo da tela, assim, eu estou chegando para o canto. Mas está aparecendo, eu estou monitorando aqui. Tá. Ok. Porque às vezes a gente acha que não está, né? Uhum. Então, é isso, né? Agradecer o convite ao Instituto de Ciência da Informação e parabenizar pela iniciativa da gente poder fazer essas discussões. Eu vou acompanhar todas as salas abertas, porque estão trazendo temas pertinentes, né, ao momento que a gente está passando agora, né? Bem, eu preparei aqui não são slides, porque não é aula, mas assim, um roteiro, porque como eu falei com a Carol, a ideia é a gente fazer esse bate-papo, mas eu tenho inteligência artificial traz alguns conceitos, né, e como eu gostaria de exemplificar o que a gente está tendo, né, de inteligência artificial no combate ao coronavírus, eu achei melhor trazer para vocês de forma ilustrada, né? Então, eu vou abrir aqui para a gente ir conversando. Carol, se eu sair da tela, você me avisa, porque agora eu vou para os slides aqui. E aí eu quero saber se vocês conseguem ver o slide que eu compartilha. Compartilha que eu aceito, e aí vai aparecer. Ah, tá. Compartilha. Você compartilha que eu aceito aqui. Ah, ok. Que eu libero. Então, só um minuto aqui para ele liberar. Ok. Pronto. Você coloca em modo apresentação. Eu vou precisar de um feedback de vocês para saber se... Pronto, aqui. Coloque em modo apresentação. Isso. Ok? Pronto? Vocês estão visualizando, então, gente? Alô? Todos visualizando? Estão visualizando? Ok? Sou Derek. Olá, Derek, tudo bem? Bom, eu posso continuar, Carol? Pode sim. Para não delongar muito. Então, é isso, a Carol já me apresentou, né? Eu sou pesquisadora líder do Laboratório de Tecnologias Informacionais e Inclusão Sociodigital, que está vinculado ao Instituto de Ciência da Informação, mas tem pesquisadores de de várias unidades da UFBA, e de fora da UFBA também, pesquisadores no Brasil e de ordem internacional também. Atualmente, para estudar esse tema da inteligência artificial, eu procurei me associar a essa associação, que é a
I2AI, que é uma associação de inteligência artificial internacional, que tem vários... eu estou aprendendo bastante, inclusive interagindo com o pessoal da IBM, de várias instituições que estão trabalhando sobre o tema da inteligência artificial, e isso tem ampliado bastante o meu discurso nesse ponto, e a partir daí que eu comecei a problematizar as questões que advêm, né, da interlocução da inteligência artificial na sociedade com as questões do meu objeto de estudo, que é a inclusão digital, ou inclusão sociodigital, como queiram chamar, né? Então, como Carol já falou, sou professora do Instituto de Ciência da Informação, né? E a gente tem desenvolvido uma série de pesquisas no LTI. Eu destaquei essas que estão aí nos slides, porque são pesquisas que o grupo todo está desenvolvendo no momento, para tentar entender a questão da inteligência, perdão, não da inteligência, mas da Covid-19, né, do Covid-19 na sociedade, né, seus impactos, a influência também, e a gente tem procurado fazer estudos na tentativa de uma reflexão sobre todas essas questões, e principalmente que envolve tecnologia, que é um tema sensível ao nosso laboratório de tecnologias informacionais, né. Então, aí a gente tem o estudo sobre notificação, né, sobre subnotificação do coronavírus, plataformas digitais no ensino-aprendizagem durante a pandemia, memes sobre Covid-19, da Marcelo Taí, né, que está estudando essas questões, estudo das narrativas sobre o tema nas redes sociais, sobre o tema, né, do Covid-19, a inclusão digital dos estudantes no atual contexto, e a parte que eu estou me dedicando no momento, que é a metodologia e aplicações de inteligência artificial, assim também como suas ferramentas, né, no combate ao Covid-19. E, bom, a questão aí que se dá é que lá em 2017, né, então esse não é um assunto bem da agora, né, essa questão de colocar os dados como um novo óleo, mas chamou mais atenção quando saiu uma publicação no The Economist sobre o dado como um novo óleo, né? E aí eu li o artigo, achei extremamente interessante, e fiquei pensando, eu acho que mais do que o valor que é atribuído, né, os dados no momento atual, tem também aí a questão de quem é que acessa esses dados, o que faz com esses dados também, né, que você pode acessar, quem consegue acessar, quem tem as ferramentas para poder acessar da melhor maneira possível e poder ter também melhores tomadas de decisão com esses dados. E uma outra questão também que me chamou a atenção com relação a essa associação do dado ao óleo, né, ao petróleo, é também a dificuldade que temos, né, de fazer essa extração dos dados. Né, da mesma forma que é difícil extrair o petróleo, e a gente, né, tem um exemplo, digamos, de camadas mais profundas, como é o caso de pré-sal, mas também, no caso dos dados também, os dados também envolvem camadas, e envolvem, acima de tudo, a questão de que nem todos os dados estão tratados, estão organizados, né, da melhor maneira possível. Então, a gente está falando aqui de dados que são um volume, numa variedade que a gente pode dizer até monstruosa e que bagunçada, né? E que nem todo mundo tem as ferramentas ou tem a possibilidade de fazer essa extração, ou melhor, quem consegue fazer ainda assim a extração, saber quais são os protocolos, os procedimentos, os padrões que são melhor utilizados para poder tirar melhor proveito desses dados. E aí a gente tem o exemplo do que a gente está passando agora com relação à pandemia, né? A gente está tendo uma produção de volumes de dados muito grande. Existe uma série de iniciativas na sociedade, sobretudo
na ciência, né, na parte científica, e aí eu vou fazer um parêntese aqui para elogiar, né, a marcha hoje pela ciência. Eu assisti pela manhã, eu sei que a professora Carol assistiu também, porque logo depois nos encontramos e falamos, e eu vi uma série de outros pesquisadores e professores também participando, e agora tem inclusive o tuitaço, né, que foi a proposta que foi colocado após a essa marcha hoje. Então, é um evento muito importante e que a gente precisa continuar fazendo Twitter, né, tweetando sobre o tema a respeito, porque a partir daí, pelo que foi colocado pela manhã, eu acho que vamos poder abrir algumas discussões com relação a financiamento, incentivo, recursos para a ciência, né, que acho que mais do que nunca a gente vê o quanto a ciência é necessária, o quanto as pesquisas, os pesquisadores precisam de apoio para poder ajudar da melhor maneira possível a sociedade, né? Cada pesquisa dentro da sua área tem a sua contribuição nesse momento que a gente está vivendo. Veja que aqui hoje nós estamos falando de uma pesquisa mais de cunho social, né? Eu estou trazendo aqui algumas problematizações para a gente discutir a questão dentro de uma perspectiva de inclusão digital, né, que envolve um contexto social significativo, né? Então, a gente tem todas essas questões e a inteligência artificial, ela aparece, né, não é que ela aparece, porque, na verdade, tem uma coisa que é chamada nessas discussões, que são os invernos, né, da inteligência artificial. Então, a gente está saindo de um inverno desse, né, da inteligência artificial. Quando a gente diz inverno, é porque o tema estava em baixa, as pessoas pouco discutiam esse tema, quase não se via atenção da literatura científica a respeito, então o tema estava muito isolado dentro de determinadas caixas, né, e agora a gente tem uma ampliação, né, dessa discussão, desse debate, envolvendo já a sociedade, porque a sociedade já está utilizando, e tem uma série, como dá para ver aí nessa figura, uma série de arcabouços, né, de outros temas que interagem também com a inteligência artificial. Lembrando que inteligência artificial é um tema macro, porque dentro dele a gente tem outras variações que são igualmente importantes, né, e que foram essas variações que tiveram um avanço muito grande, digamos assim, nos últimos 7 ou 10 anos, né, principalmente, eu diria, mas que teve um boom significativo de 7 a 5 anos para cá, né, vamos colocar assim, por conta dessas outras áreas que se expandiram e impulsionaram a inteligência artificial e trouxe, de novo, o nome à tona aí, e esse desejo de pesquisar de parte de vários pesquisadores, independente se é da área das exatas ou não, né? Porque hoje inteligência artificial é um tema que diz respeito a várias áreas, né? Bem, mas aí nós temos, dentro desse contexto de inteligência artificial, temos Deep Learning, né, que teve um avanço significativo, e dentro de Deep Learning também a parte de Machine Learning, né, que é o aprendizado de máquina. Então, e outras variações, outros métodos aí dentro também dessas significâncias também se expandiram, que aí essa figura, né, que eu peguei lá do site Allied Universal, que apresenta aí, né, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente está falando de um guarda-chuva, e aí, de repente, você pode ter algoritmos que trabalham muito mais machine learning, vai ter já um outro algoritmo que vai trabalhar processamento de linguagem natural, outros que vão trabalhar sistemas
mais específicos, né? Tem a parte de computação, de visão computacional, né? Que aí vai ter toda uma parte de recognificação de imagem, de visão de máquina, etc. E as outras partes de planejamento e robótica, que tem também um papel aí fundamental. Gostaria ainda de poder destacar, assim, porque nos estudos que eu tenho feito, eu tenho procurado, a gente no LTI, tem procurado dar maior atenção a essa parte de processamento de linguagem natural, porque nós estamos trabalhando com uma tecnologia da IBM chamada Watson, que é da nuvem, né, da IBM Biomix, e aí essa parte, a aplicação que a gente utiliza mais é essa, de NLP, para o desenvolvimento, né, é o que a gente está estudando, e é o que eu acho também que tem tido uma certa relação com a área da ciência da informação e com a área, digamos, uma aproximação, né, mais próximo assim, da ciência da informação e também da área da educação, né, que são áreas que no meu tocante, né, as minhas pesquisas, né. Aí a gente tem um modelo que vocês devem estar vendo aí a respeito de interação, de como se dá a interação humana, né, esse aí é um esquema, é um modelo digamos, de inteligência artificial, pegando os 4 esquemas, né, o esquema descriptivo, o diagnóstico, o preditivo e o prescritivo, perdão. Nessa parte verde-claro, a gente vê aí que tem maior interação humana. Então, quanto mais o algoritmo é autônomo, né, quanto mais ele trabalha de maneira autônoma, mais ele vai se diminuindo, né, a interferência humana, né, e o aplicativo vai ganhando, digamos, maior autonomia, né, maior aprendizado para poder desenvolver as ações e interagir, né, ter tomadas de decisões, etc. Ele vai fazer isso com base em quê? Com base em dados, né, com dados que são previamente selecionados e indicados. E, para isso, nessa parte, é uma parte que tem, inclusive, uma interferência humana muito grande, que é a parte de curadoria digital. Deixa eu ver como é que está o meu horário aqui. Que é essa parte de curadoria digital. Essa parte de curadoria digital é interessante, porque são aquelas pessoas, né, aqueles especialistas... Carol? Desculpa. Interferiu aqui. Oi. O celular. Tá monitorando aqui. Como é que está indo? Acabou interferindo. Tá joia. Eu escutei, achei que você tinha me chamado, perdão. Então, essa parte da curadoria digital, os curadores digitais são aquelas pessoas os especialistas, né, que dão um apoio, que ensinam, né, que desenvolvem, que ajudam a treinar a máquina. E eu vou utilizar exatamente esse termo, treinar, né? A gente não está falando aqui de formação, não está falando de um aprendizado, embora que a gente está falando de inteligência artificial, e aí o interessante seria, inclusive, comparar a inteligência artificial com a inteligência humana, né? Mas eu não quis trazer esses elementos, porque eu acho que isso deixaria a conversa muito longa, tá? Mas, então, nesse sentido, a gente tem aí a inteligência artificial, ela precisa desse treinamento, né? E se a gente tiver pessoas que já trabalham com esses aspectos, né, que são, digamos, educadores, o pessoal da ciência da informação, que já traz em si, né, todo um histórico, né, de desenvolvimento de outras plataformas, de bancos de dados, de bases de dados, essas pessoas têm uma experiência interessante para estar exatamente nessa posição de curadoria, né, e de apoio na hora de pensar os modelos de inteligência artificial que precisam se questionar
em todos esses aspectos até chegar à ação final, né? Bom, agora passando para essa parte, né, de como a inteligência artificial está sendo utilizada no combate à Covid-19, eu trago aí essa imagem. Bom, gente, eu sei que vocês estão achando assim pequeno, mas é pequeno mesmo no site lá do FDA, FDA, né, em inglês, mas eu vou chamar de FDA aqui, tá? Mesmo lá, essa imagem é pequena e para a gente apresentar, para a gente poder ver o que está escrito aí, tem que ampliar bastante. Mas eu vou explicar para vocês, e eu achei interessante trazer aqui para poder mostrar para vocês quais são as áreas da saúde que estão utilizando fortemente a inteligência artificial, né? E que, por conta disso, quer dizer, isso não é um uso da agora, do momento da pandemia, é um uso que já vem sendo realizado, já desenvolvido há algum tempo. Esses dados aí mesmo do FDA é de 2019, né, de novembro, se eu não me engano, de 2019, e eles aí apresentam todos os softwares que foram, e algoritmos, né, sistemas que foram desenvolvidos em inteligência artificial, né, com base em inteligência artificial, são todos esses que estão aí, essas marcações, deixa eu ver, do meu lado esquerdo, e do meu lado direito, nós temos as áreas da saúde que estão utilizando. E aí vamos destacar principalmente a área de radiologia, que é esse verde, que vocês estão vendo aí. Você vê que tem uma quantidade muito grande de aplicações, né, de APIs desenvolvidas em inteligência artificial para radiologia. Depois, em segundo, nós temos a cardiologia e, em terceiro, oncologia. Mas tem outras áreas também, né, que se destacam aí também. Uma coisa interessante da FDA que para que os algoritmos em inteligência artificial, né, as aplicações que estão sendo desenvolvidas para a área da saúde, o FDA ele só registra e reconhece se essas aplicações estiverem abertas, né, com códigos abertos, e também fornecerem grande feedback, poderem a todo momento estar revendo seus padrões, né? Por quê? Porque uma coisa que chama atenção bastante e que eu acho que tem a ver, inclusive, com essa discussão de inclusão digital, com relação à inteligência artificial, é o bias, ou viés, né? Os vieses que podem acontecer no momento do treinamento, ou se não estiver tendo a inteligência artificial, não estiver tendo um treinamento adequado, ou não tiver, ou tiver bebendo de dados inadequados, ou mesmo, digamos, que os dados estão adequados, mas a interação que esse algoritmo, que essa inteligência artificial esteja fazendo com os usuários, né? Se ela tiver algum desvio ali, ela vai ter desvios maiores no seu entendimento. E aí, as próximas interações que ela fizer, vai começar a ter o bias, né? Vai começar a ter um viés que pode ser preconceituoso, que pode ser racista, que pode ser errôneo com relação ao dado que essa aplicação tende a interagir, tende a mostrar, né? Bom, e aí passando exclusivamente para as ferramentas, né, que estão sendo utilizadas no contexto da pandemia e que são ferramentas desenvolvidas com base em inteligência artificial, a gente tem aquelas que são baseadas em dados tabulares, né? Ou seja, que trabalham com grandes volumes de dados e fazem prospecção, né? E apresentam dados de ordem significativa que ajudam com que a sociedade e cientistas, né, possam acompanhar o desenvolvimento da pandemia no mundo.
E aí eu trago esse primeiro exemplo, que é o exemplo do Hospital John Hopkins, que desenvolveu, né, essa aplicação. E aí, para acessar, gente, é super fácil para acessar essa aplicação, é só colocar Hospital John Hopkins e colocar Covid-19, e aí você já cai nesse mapa diretamente, para não ficar lá perdido, porque se trata de um hospital universitário que tem várias coisas relacionadas à pesquisa, mas colocando dessa forma, vocês já vão direto para essa parte do World Map que eles fizeram, e aí eles apresentam uma quantidade de dados, assim, grandiosa. Vejam, esses dados aí já estão obsoletos, eu não quis fazer um print do atual, esse daí eu fiz para um artigo que a gente já mandou para a rua, que já está em fase de publicação, mas aí naquela época ainda era 1 milhão, né, de infectados, hoje a gente já tem um número bem maior, né, infelizmente. Uma outra ferramenta também que trabalha com dados tabulares, que eu gostaria de chamar a atenção, é o Kiro, né, que ela faz uma coleta de vários materiais, de vários estudos que estão sendo desenvolvidos. Eles, inclusive, também fazem campanhas de... como é que chama, gente? Lançam desafios para que os pesquisadores possam encontrar determinadas pesquisas ou responder determinadas questões que são colocadas pela comunidade acadêmica a respeito da Covid-19, e aí você tem uma série de pessoas trabalhando com inteligência artificial, e aí muito de inteligência artificial, né, de novas aplicações que estão sendo desenvolvidas a partir de iniciativas como essas, né? E eles também trabalham com grandes volumes de dados tabulares, né? O próximo... Só um minuto aqui. Vocês estão me ouvindo bem, Carol? Estou te ouvindo bem, pode continuar, tá tranquilo. Duna está me passando aqui que a imagem está nítida, eu acredito que está tudo sob controle. Só que não sei, o meu computador... Não é possível, meu computador nunca trava e travou. Acontece. Que estranho. Só um minuto, gente, deixa eu dar um ESC aqui para voltar para a página. Oh, que estranho. Travou? Acho que sim. Não, passou. Pronto. Eu acho que agora. Será que já é carga aqui? Peraí, deixa eu botar ele no... Eu acho que não é carregador, não, né? Mesmo assim, eu vou colocar por via das dúvidas, né? Voltou. Eu vou voltar aqui. Ele travou. Você vai manter a tela? É porque eu acho que eu tô com muita... Vou sim. Eu tô com muita coisa aberta aqui, eu peço desculpa. Vamos ver se ele passa agora. Estou só monitorando aqui, Face também. Não sei. Agora ele não está travado, mas também não... Mas se eu não me... pior que eu não coloquei aqui, que logo agora, na hora dos exemplos que eu queria mostrar, porque o interessante de ver, do exemplo é ver, né? Não é nem eu falar aqui. Deixa eu voltar aqui. Mas, sim, voltou. Peraí, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar, não sei por que esse slide travou, eu vou para o próximo aqui. Tentar passar, sim. Vou aumentar aqui um pouco a tela. Peço desculpa aí a vocês. Deixa eu fechar isso aqui.
Será que eu consigo botar de novo? Mas então, dá para ver assim? Só que assim vai ficar bem minuto. Tá bem miudinho. Você tentou botar em modo apresentação, tá travando? Tá travando no modo de apresentação. Vou tentar só mais uma vez. Então bota assim Bom, só. Aí, apareceu. sim, essa ferramenta eu acho assim, ela extremamente interessante. Na verdade, ela ainda está em fase, né? Ela ainda está em fase experimental. Mas o pessoal, né, o grupo que desenvolveu ela, que é o grupo que desenvolveu esse banco de dados, né, com base de inteligência artificial, eles resolveram liberar agora nesse período de pandemia, exatamente para poder ajudar aos pesquisadores, né? Então, o que é que ele faz? Você faz busca de informação, como você faz num banco de dados de fonte informacional, né? Você faz a busca e ele navega, né, pela rede, procura materiais a respeito do Covid-19. E aqui do lado, né, depois ele apresenta esse. Peraí. Bom, aí agora ele adiantou aqui. Mas ele apresenta do lado, não sei se vocês viram, um mapinha. Aquele mapinha, ele mostra ele mostra de maneira interativa o material que você localizou, né? E tudo isso é feito com uma inteligência artificial por trás, com algoritmos de inteligência artificial. Esse próximo, né, que é um GitHub, que tem várias instituições, assim, nossa, voltou. Pronto. O GitHub, que tem várias empresas, várias instituições que estão utilizando para poder também liberar material, né, a respeito do Covid-19. E aí tem uma série de casos, né, que estão sendo colocados. Eles também trabalham com... Assim, aí... se vocês colocarem, acessarem esse GitHub e colocar Covid-19 inteligência artificial ou Covid-19 IA, vai aparecer uma série de aplicações de códigos, de aplicações que já estão prontas para poder, e que estão utilizando inteligência artificial. Vocês veem, dá para observar que o John Hopkins está aqui, né, também. Então, tem uma série de dados tabulares, dados também de processamento de linguagem natural, que estão utilizando, que estão liberando o código para que você possa disponibilizar em suas redes ou possa fazer novas aplicações a partir desse código. E também, né, na área de visão computacional, essa é uma área que cresce bastante, né? Não é à toa que radiologia, lá na FDA, né, vocês viram que tem um volume muito grande nessa parte, e principalmente no âmbito da visão computacional, porque trabalha são algoritmos que são sensíveis a encontrar a detecção de anomalias, de elementos em imagens, né? Então, essa é uma ferramenta que tem crescido bastante na área da saúde, e aí a gente tem esse site que é da Sociedade Italiana de Radiologia, e que é uma referência, né, nesse sentido, principalmente no que diz respeito à Covid-19. Eles têm um banco totalmente desenvolvido com mais de 100 mil imagens sobre essas questões, né? Esse exemplo também é um exemplo interessante, eu não sei se vocês já viram, mas é o mapeamento, né, do genoma, né, do coronavírus, né, e que do lado aí vocês estão vendo que as cores demonstram quantas vezes o DNA já sofreu mutações, né? Então é um algoritmo de inteligência artificial que faz isso, e essa instituição, que é uma instituição, meu Deus, agora me atrapalhou um pouco, se é canadense, se eu não me engano, que é uma instituição canadense, e eles fizeram isso com bases
com base em dados de bancos de viagem partindo da China. Então, eles começaram a mapear, vocês vejam, dá para observar aqui do meu lado direito, aqui, a gente tem a imagem do mapa, e dá para ver que como a mutação já, né, a pandemia já se transmutou aí, né, com relação ao genoma. E é uma observação também interessante, esse aspecto porque não é que a China liberou esses dados, né? Eles coletaram isso em banco, o algoritmo coletou nas passagens que foram emitidas, né? Aí a ideia desse banco ainda hoje é identificar o paciente zero, né? E de lá para cá observar como houve a transformação do vírus, né? Da cadeia de DNA do vírus. Aí também a gente tem uma série de outros algoritmos relacionados a medicamentos, né? Que aí um exemplo disso é esse aí. Tem também um estudo também que saiu na Nature, desculpa, de onde uma grande empresa da área da indústria farmacêutica colocou os seus pesquisadores, né, os seus cientistas, para identificar uma determinada substância, né? Eu não vou saber falar esses termos mais técnicos da área da saúde, mas colocou para competir com uma inteligência artificial. E a inteligência artificial fez esse mapeamento em segundos, enquanto eles levaram algum tempo, né, assim, para poder desenvolver, né? Então, esse estudo, inclusive, foi publicado na revista Nature. E esse foi publicado no MIT, né, no MIT News, que fala também de testes com relação à substância a partir do uso de inteligência artificial. Bom, dito isto, nossa, eu vou ter que esperar andar de novo, mas eu estou doida para... Eu acho que agora já terminou os exemplos, e aí a gente já pode conversar, porque tem também sim, já que apareceu, eu vou falar, que é esse chatbot, né, que dá um apoio psicológico. A gente vê esse robozinho aí simpático que dialoga, né? Você baixa essa aplicação que é uma aplicação de processamento de linguagem natural, né? Essa API, e ele dialoga com outros, dialoga com as pessoas, dando uma assistência, né? Para aquelas pessoas que estão se sentindo sozinhas, né, no momento. Então, uma outra observação também que eu gostaria de fazer, antes da gente entrar exatamente nessa parte de inclusão digital, é que existe uma quantidade muito grande de aplicações que estão sendo desenvolvidas. Eu trouxe aqui algumas, e em cenário internacional. No momento, eu estou fazendo um mapeamento das aplicações que estão sendo desenvolvidas aqui no Brasil, né, e são muitas também. Eu não trouxe nesse momento agora, porque isso é deixar a discussão muito ampla, mas é isso, né? E aí, as questões que a gente está se fazendo no momento é o seguinte: trata-se da necessidade de um novo debate sobre inclusão digital, porque para lidar com isso, né, a sociedade já está lidando com tudo isso, mas de forma, enquanto usuário, muitas vezes ela não sabe que está lidando com isso. A gente teve um exemplo recente, foi noticiado, inclusive, na revista, na Folha de São Paulo, de uma grande instituição educacional que colocou um algoritmo de inteligência artificial para poder desenvolver corrigir provas sem avisar os alunos, né, e sem avisar a muitos professores, né. Então, a gente tem aí uma série de questões e que nos coloca isso agora no colo. Então, será que a gente está presenciando um aprofundamento da divisão, né, da exclusão digital, né? Será que
que agora a gente tem aí uma situação de avanço tão grande e que não estaria mais ligado ao acesso, como foi aquela discussão de inclusão digital no passado, né? Lá no início de 2000 e tal, no período da Sociedade em Rede, aquelas discussões, e do programa Sociedade da Informação também, que estava muito direcionado à questão do acesso. Então, o que é que a gente tem hoje nesse cenário, né? Eu trago essas questões aqui para discutir com vocês. Aí algumas leituras que eu estou desenvolvendo e que eu deixo aí para vocês também. Tem esse livro aqui, que eu gosto muito e que está me ajudando muito também com essa relação com a questão da inclusão digital, porque fala de inteligência artificial e o futuro do trabalho. Falar sobre tudo isso, a gente não pode deixar de falar de transformação digital, né, também, e tem outras produções também. E para quem quiser alguma coisa do que eu estou escrevendo, tem esse livro que a gente publicou recentemente, Inclusão Digital na Educação, e que a gente estava fazendo os lançamentos aí pelas cidades, mas só que com a pandemia o lançamento acabou, mas o livro está aí à disposição. E esse artigo que saiu, uma matéria, né, que saiu no Observatório da Imprensa, saiu ontem, foi publicado ontem, sobre tecnologias de inteligência artificial utilizada na saúde durante a pandemia, e que aí eu deixo também, convido a vocês à leitura. E é isso, Carol, agora eu vou... eu acho que eu falei muito, mas... Não, são 10 para as 8, você falou em torno, nós começamos 19h05, eu falei um pouquinho, aí a gente começou 19h10, então você falou uns 40 minutos, então está no tempo que a gente mais ou menos fez a previsão, né? Então a gente tem aqui 69 pessoas, 63 curtidas, e temos aqui a Janaína Fialho, o Anderson Damasceno. Oi, Janaína. Damasceno, tudo bem? Algumas perguntas para você. Antes eu queria só dizer assim, Bárbara. Sim. Está me ouvindo? Estou. Pronto. Eu acho que a professora Bárbara, ela trouxe, assim, uma abordagem bastante rica, no sentido de que, assim, nos instigou a verificar muitos conceitos. Então, por exemplo, ela falou sobre subnotificações e como isso nos afeta em termos de acesso, em termos de verificar se essa informação é, de fato, uma informação ou desinformação, né? Porque o que está subnotificado não é uma verdade. Então, a gente vive naquilo que a gente discutiu a semana passada, né? Isso é verdade ou não é? Isso. Então, esse momento de acho que essa pesquisa que você está fazendo é uma pesquisa muito importante. Então, você fez uma comparação, né, do dado como um grande volume, uma grande possibilidade da gente extrair informação a partir disso. Então, a gente vive hoje, o que a gente está fazendo aqui na rede hoje é um tráfego de dados. E quando isso fica muito grande, tudo começa a ficar um pouco mais difícil. Então, essa infraestrutura não é algo inclusivo, né? Então, não é algo de acesso a todos. A gente sabe que a gente vive num país muito desigual. Então, é bem difícil. Então, você trouxe conceitos muito interessantes sobre deep learning, machine learning, processamento de linguagem natural. Então, os algoritmos processam essa linguagem natural e a web semântica que está por trás, né? Então, a máquina aprende, machine learning é uma máquina que aprende com aquilo que ela alimenta, mas tem todo um algoritmo por trás para tratar esse dado e a gente conseguir ter uma informação um pouco mais condensada, né, um pouco mais real, né, que se aproxime do real, né. Você falou do seu projeto do Watson, né, que é um projeto muito interessante lá do Instituto. Você falou da curadoria digital, como um outro conceito interessante, e os vieses que ocorrem, que você falou das baias, né, quando esse processamento todo ocorre. Eu estava hoje vendo, né, a marcha para... E muito foi falado, Bárbara, sobre a importância da ciência como uma ação virtuosa entre o mercado e o Estado, né? E quando você apresentou uma série e do pacto pela vida e pelo conhecimento que a gente precisa fazer, e você apresentou ações
de aplicações de bancos de dados. Eu fiquei me perguntando se são dados abertos, se esses bancos de dados estão abertos na comunidade científica, principalmente na área da ciência médica, porque esses dados precisam ser cruzados. Não sei se você tem essa informação, se hoje isso está livre, está possível de ser acessado. Então, acho que eu deixaria essa pergunta para a importância dessa inteligência artificial, para que a gente use, para que seja usado socialmente, para que a ciência, né? Porque me parece que hoje a gente percebe esse movimento de pacto pela vida mesmo no mundo da ciência, dessa troca, e me parece que isso está acontecendo para que a gente consiga ter as informações mais reais. Então, acho que eu deixo isso. Se você quiser comentar agora, ou se quiser que eu fale, também tem algumas perguntas para você, tá? Você quer comentar um pouco sobre isso? Você quer que eu fale as outras perguntas? Não sei, eu vou... É muito pertinente tudo que você falou, e aí eu vou logo para essa questão que você pergunta, que é muito importante se esses dados são abertos. Né? A gente está falando, em muitos casos, de pesquisas científicas, no caso, exclusivamente para o que foi apresentado aqui agora, que é a utilização da inteligência artificial no combate à pandemia, né? Como essas ferramentas estão sendo utilizadas, e aí a gente falou de dados tabulares, né? Que vão trabalhar exatamente com essa parte mais voltada para os dados, né? Veja, tem muitas revistas que estão liberando, inclusive, seus acervos para essas aplicações, desde que tenham o reconhecimento da FDA, por exemplo, né? E que seja algo sério, né? Por isso que, se vocês entrarem lá no CityNet, que foi aquele que eu apresentei e falei que é um banco de dados que estava que está em forma experimental, né, mas que só foi liberado nesse momento do Covid, é porque eles estão trabalhando com esses dados com base no que foi liberado agora, né, com o que essas revistas científicas, esses bancos de dados científicos liberaram para ajudar. Acho que por conta desse pacto pela vida, que não é um movimento isolado aqui do Brasil, é um movimento bem maior, que alcança toda a comunidade acadêmica, internacional, inclusive. Né? Então, essa é uma discussão que está chegando aqui agora também, e que foi, inclusive, colocado agora mais amplamente assim, para a sociedade por conta da marcha pela ciência, né? Então, a gente tem aí uma série de questões assim nesse sentido, aí vai depender, por isso que a curadoria digital é tão importante, né? Eu estou vendo o Anderson botando aqui. E aí, eu vou responder logo então a pergunta, né, dele aqui. Gostaria de saber sua opinião sobre o uso da inteligência artificial em substituição do trabalho dos professores. Sim, né, eu lembrei disso agora quando eu estava falando, né, a respeito dessa instituição que foi noticiado, inclusive, na semana passada, né, no jornal Folha de São Paulo. Bom, eu acho... Bom, é por isso que a ética é tão importante, entendeu, Damascene? Entendeu, Carol? É tão importante. A máquina, o algoritmo, ele não tem ética, por isso que é treinamento, né? É um treinamento que a gente treina o algoritmo para desenvolver determinados aspectos e depois ele vai ganhando autonomia à medida que ele vai interagindo com as pessoas. Mas se ele não tiver uma curadoria por trás, né? Ou seja, pessoas altamente capacitadas, entendidas sobre o tema que está sendo ali tratado, para poder continuar a interação, isso pode causar um prejuízo. E ao meu ver, isso que foi feito com relação a essa grande instituição, esse grande grupo, né, de ensino aqui no Brasil, é uma coisa assim questionável do ponto de vista da ética. E máquinas não têm ética, quem tem ética são os humanos, né? Tem vários outros pesquisadores que apresentam essa discussão também, né? A gente tem exemplos de Marta Gabriel e tantos outros, né? Lauria, da IBM, também discute essas questões. Então, a ética é extremamente importante. Pensamento crítico também. Então, quando você vê uma escola, uma instituição de ensino, assim, de cunho educacional, né?
com linhas de aprendizado, já fazendo esse tipo de coisa, a gente fica, meu Deus, como é que vai dar as coisas? Por isso que esse livro aqui é importante, esse que fala de o futuro do trabalho, porque senão, como é que vão ficar essas questões, né? Com relação ao trabalho dos professores, isso tudo coloca em xeque. Então, a gente tem uma sociedade que está tendo uma ampliação de inteligência artificial e interação com inteligência artificial muito grande, porque a gente já está no momento de disrupção, de transformação digital, então essas coisas elas vão acontecer, não é um futuro distante, já está acontecendo, a gente já está interagindo com isso, e do outro lado, do outro lado a gente está enfraquecendo instituições educacionais, instituições de pesquisa, que tendem a fortalecer o pensamento crítico e a ética, né? A ética é uma estrutura formativa que precisa do elemento educacional, né? Então, se a gente não tiver isso, a gente vai ter problemas mais sérios, e esse é só o primeiro deles, viu, Damasceno? E isso só fortalece o papel das ciências humanas e sociais no processo de discussão. Tudo isso, porque é a base, a filosofia, as sociologias humanas, para a gente tratar do humano por trás da máquina. Então, não dá para simplesmente ter apoio para datas em pesquisa sem apoio para das ciências humanas. Hoje, o professor João Carlos Salles ele foi bem enfático na fala dele no turno da tarde, né, sobre a importância disso. Né? Então, a gente está vivendo um momento onde a gente não tem incentivo para pesquisa para um dos projetos principais, né, do PIBIC, por exemplo. Como é que a gente vai manter e como é que a gente vai formar recursos humanos para continuar mantendo essa dinâmica dentro da universidade. Então, a gente tem um desafio enorme pela frente. Então, a gente volta a falar de ética em um momento que a gente fala de tecnologia, de algoritmos, e a ética... A ética agora, mas a ética é essencial nessa discussão com tecnologia. A Janaína faz um comentário, acredito numa reorganização do mundo do trabalho, acho que é uma das nuances, você comentar. Sim, tem, Janaína tem razão, tem que se pensar isso, e as ciências, mais uma vez, ciências sociais, ciências humanas, assim, são imprescindíveis nessa discussão, não podem estar enfraquecidas nesse momento, né? As pesquisas são extremamente importantes para esse direcionamento, para a gente poder problematizar essas questões. Né? O Fabiano tá. Bárbara, parabéns pela temática. Você poderia comentar sobre a relação da curadoria digital com a inteligência artificial? Sim, curadoria digital são pessoas, né, são especialistas que vão ajudar a treinar a inteligência artificial, né, que elas são pessoas que, desde o primeiro momento do desenvolvimento do modelo de inteligência artificial, quando ainda é uma ideia, uma estratégia, existe uma série de questões que devem ser colocadas para ter a melhor prática da inteligência artificial, né? Obedecendo aqueles 5 aspectos que eu coloquei lá naquela imagem, e a curadoria digital, o que eu percebo, inclusive, nas pesquisas que eu estou fazendo sobre inteligência artificial, é que, infelizmente, a curadoria digital pouco aparece, mas ela é extremamente importante, porque se ela não for pensada, quem é que vai fazer essa mediação, essa seleção, né, do material, dos dados, do material em si, né, que a inteligência artificial vai utilizar, e, inclusive, depois que ela é colocada para poder interagir com as pessoas, né, com os usuários, a curadoria digital deve prevalecer na interlocução, né, apreciando a interlocução que essa tecnologia tem na sociedade. Um exemplo disso, eu até anotei o nome aqui, vocês vão achar o nome estranho, tá? Mas é Gohaku, que é uma aplicação que foi desenvolvida, ela não é da área da saúde, por isso que eu não coloquei na apresentação, mas é uma aplicação bem interessante, que traz que pinta, é uma inteligência artificial, que você coloca a sua foto e ela lhe pinta como um artista famoso, e aí você pode escolher, eu quero ser pintada por Picasso. Aí ela vai fazer exatamente os traços de Picasso numa pintura sua.
Só que aí, como a maioria das pessoas que colocaram suas imagens nessa aplicação, como elas são da etnia branca, se eu colocar uma imagem minha, ela vai me pintar loira com olhos azuis, entendeu? Por quê? Porque ela já criou um bias, ela criou um viés, tá entendendo? Então, entendi. já o padrão já ficou modificado. A curadoria digital entra nesse momento também para poder evitar com que aconteça esse bias. Ok. Temos outras perguntas aqui, Bárbara, deixa eu te... Fabiano comenta aqui que foi de Fabiano que você respondeu agora, deixa eu passar para outra pessoa. Vou botar também a de Fabiano aqui de novo, que eu acho que tem relação com o que você está falando. Ele pergunta sobre a ideia de aproximação com a web semântica e a iniciativa Linked Data, pensando no compartilhamento com Open Data. Exato. A ideia é fazer essa discussão, fazer essas aproximações, né? E principalmente tendo aí a figura do curador digital, né? Da curadoria digital, pensada nesse sentido. A Janaína também fez recentemente, acho que em fevereiro, que ela fez uma discussão também tratando sobre essa questão, né, da web semântica, fazendo essa relação. Então, o Fabiano também tem um trabalho muito, muito interessante nesse sentido, né? E é isso, o caminho é esse aí mesmo. Temos alguns comentários. Bárbara, parabéns pela apresentação, você está fazendo um belo trabalho e nos trouxe vários conceitos que nos fazem refletir muito sobre a complexidade das informações e da relação desses dados e a IA. Temos outro comentário aqui. Um beijo, professora Thelma. Márcia Braz, a pandemia colocou o elemento tecnologia definitivamente na pauta social. A presença da tecnologia e a exclusão digital são pontos desafiadores, mais do que nunca para os profissionais da informação. Fontes de informação, serviços inovadores e estratégicos precisam ser postos como algumas das prioridades. É isso, Márcia. Obrigada, professora Márcia, pela reflexão. Mas é isso mesmo, a gente tem que pensar nesse sentido, colocou em pauta e colocou assim, né, caiu no colo da gente, de certa forma, a gente tem que discutir essas questões. A sociedade tem uma demanda aí muito grande com relação a isso, né? A gente está vendo aí os invisíveis, né? Tem um artigo nesse Observatório da Imprensa, nessa edição agora do Observatório da Imprensa que eu coloquei aí para vocês, que saiu um trabalho meu também, e eu li um outro trabalho de um colega, professor também lá no Observatório, falando sobre os invisíveis, né, como eles estão aparecendo agora na mídia, nas filas aí para receber esses R$600. Então, veja, a gente tem tudo isso acontecendo, né, todas essas necessidades de inclusão acontecendo, e ao mesmo tempo, tecnologia muito avançada sendo colocada em pauta, e níveis de inclusão, né? A gente não está falando mais de acesso agora, a gente está falando de questões muito mais profundas, né, com relação à inclusão digital. Verdade. Eu vou colocar aqui a pergunta do professor Derek, que é bem interessante sobre ética. Ao mencionar a ética, em que medida a inteligência artificial pode contribuir para o humanismo do século XXI e seus problemas? Teríamos uma nova formulação do humano, caracterizado por perfis e simulacros? Será? A inteligência artificial pode, em que medida, contribuir para uma, né? Derek, eu acho que ela pode contribuir nessa perspectiva de problematização, né? Coisas como essa aqui, que a gente está fazendo aqui agora, e que a gente coloca a ética como elemento essencial, coloca o pensamento crítico como necessidade também, e começa a problematizar. Poxa, as coisas estão andando para um sentido, enquanto nós estamos... A sociedade parece que está na contramão de tudo isso, né? Levada pelo governo, também, de certo. Não quero entrar nessa discussão, ele disse que não ia. Mas, então, mas eu acho que ajuda nesse sentido. Mas acho que o exemplo que você deu aí sobre os invisíveis estarem aparecendo agora, também eu acho que é algo que a gente... Por que eles agora estão, né? As pessoas que precisam aparecer agora, né? Então, acho que isso tem relação. Em que medida que essa inteligência artificial pode avaliar esse distanciamento social que a gente tem, essa desigualdade social que a gente tem, de que forma pode ajudar, né?
Então, como é que esses algoritmos podem ajudar a gerar menos caos, por exemplo, para um repasse de uma verba social, né? Porque para você, não é para responder, mas para a gente refletir, né? Porque muitas questões estão por trás, né? De todos o dado, não tem todos os dados das pessoas que precisam receber um cadastro único, mas por que gera todo esse caos de pessoas que eles sabem que a condição é difícil, ter que baixar um aplicativo, gerar um código para ir lá, né? Então, até que ponto essa inteligência artificial, você tem um cadastro da sociedade, quando é preciso recolhimento de impostos, é muito fácil de gerar um boleto e enviar. E por que é tão difícil gerar um cadastro para a gente promover uma inclusão e fazer com que esse recurso chegue para, né? Sei, eu acho que me remeteu a isso, acho que a sua fala sobre esses invisíveis me remeteu a essa questão, né? Sim, sem dúvida. Mas, assim, a inteligência artificial, ela não tem esses elementos, porque a gente precisa realmente fazer essas reflexões, como o Derek propôs, né? Como você está colocando, e ver potências, né? Ver potencialidades de fazer algo melhor, de fazer esse ser humano melhor. Aliás, a inteligência, ela pode impulsionar nesse sentido, de que a gente precisa ter um pensamento crítico para lidar com tudo isso que está chegando no contexto tecnológico, e lidar da melhor maneira possível, da maneira mais séria, e sem perder a humanidade, né? Sem perder a nossa humanidade. Acho que vou botar mais uma pergunta para a gente poder encerrar, porque já tem 1 hora que a gente está aqui. Sim, é verdade. Que é só uma reflexão. Chico, portanto. Chico, beijo, Chico. Boa noite, professora. Parabéns pela apresentação. Penso que a ética sofre transformações concomitantemente ao desenvolvimento tecnológico. No caso, podemos dizer que estamos no limiar de grandes mudanças nessa direção? A mediação não assumiria um papel preponderante nesse processo? A mediação sempre... Não tirei ainda não, Carol, essa... Tá, porque ficou grande, tá? Por favor. Mas eu vou começar pelo final. A mediação, ela sempre tem um papel, né, nesse sentido, né? A mediação, seja ela a mediação da informação, a mediação também como o conceito de mediação, né? Então, é extremamente importante. Veja que esse tema, ele dialoga muito forte com o tema da semana passada, né, que foi o tema da pós-verdade. E enquanto eu estava organizando as minhas ideias para falar aqui, eu pensava o tempo todo no que foi dito pelo professor José Carlos na semana passada. A gente está lidando com chatbots o tempo todo, né, com robôs mesmo de internet, com mensagens e informações que não são sérias, a gente não sabe o que é oficial, de fato, e olhar e encontrar a verdade hoje da informação é extremamente difícil. E, ao mesmo tempo, a gente coloca em xeque, né, partes, né, enfim, colocam em xeque a autoridade de grandes instituições, né? Então, a gente tem aí algo muito contraditório, né, nesse sentido. E aí é complicado trabalhar essas questões hoje. Mas eu volto a dizer que a inteligência artificial, ela pode... Ele coloca aqui, que pensa que a ética sofre transformações, né, e sofre, sim, a gente vai sofrer, está sofrendo transformações agora, tendo que lidar com toda essa tecnologia de formas variáveis, né, com verdade e sem verdade. E também, ele pergunta se podemos dizer que existe um limiar de grandes mudanças. Sim, estamos em momento de disruptura digital, né? Vários países já passaram por isso, né? Os países mais avançados já estão vivendo mais forte esse momento, e o Brasil está entrando, quer queira ou quer não, né? Então, a gente vai ter que se acostumar com muita coisa e pensar como lidar com tudo isso, né? Tá, deixa eu ver, tem mais... Parabéns Chico Daer, boa noite, parabéns pela apresentação. Penso que a ética, acho que isso já falou, né? Já falou. A mediação, né? Maria Cleide faz um comentário, Maria Cleide faz um comentário que é: oi, Bárbara, boa noite, é bem grande, acho que vai tomar a tela toda. Eu vou ler, certo?
Boa noite, pela apresentação. Tem um apontamento que vem me instigando neste tempo de pandemia que nos exige conexões e saberes. Falo do ponto de vista da educação especificamente, e que deixa evidente a exclusão digital, de acesso, etc., em nosso país. Os professores estão sendo chamados a preparar aulas maravilhosas usando a internet, e, pelo menos na minha realidade aqui no Cariri, nem todos os alunos têm acesso e condições de ver esses conteúdos, né? Então, essa é uma reflexão que realmente é totalmente pertinente, que é justamente por isso que a gente também, hoje, não está fazendo educação à distância na UFBA, em função da diversidade que a gente tem na universidade, né? Tem outro comentário do Cassiano aqui, do Cassiano, Cassiano Acadêmico. Um abraço, Cassiano. É super sensível esta percepção sobre o fator humanidade. Muito bom, professora Bárbara. O Derek, parabéns pela apresentação. Bárbara, parabéns ao Salaberto Carabuna, parabéns ao ICI e à ciência brasileira. E Eneide Paiva, parabéns, professoras, estamos vivenciando a ruptura total, ou quase total, da divisão entre as esferas pública e privada. Pergunta em que medida a IA pode refletir a vida das mulheres e pessoas LGBT em situação de violência, em tempos de confinamento. Como a IA, eu não sei como ela entende, porque eu penso muito, uma coisa que eu acho que seria importante nessa fala da gente hoje aqui, é que a IA, ela não é uma solução em si, ela é uma ferramenta para apoio a uma solução. Então, nós, enquanto essa sociedade, né, enquanto mulheres, enquanto LGBTs, enquanto sujeitos dessa sociedade, a gente precisa pensar o que fazer para pensar essas situações, essas problemáticas que a gente tem na sociedade atualmente, e usar a inteligência artificial ao nosso favor. Mas ela em si, ela não vai fazer muita coisa. Porque, como eu já disse a vocês, a gente tem o bias, né? Tem elementos que podem acontecer na inteligência, no uso da inteligência artificial. Então, vai depender muito do que as pessoas estão desenvolvendo para poder pensar uma sociedade melhor, né? Mais igualitária, em vários sentidos. Né? Então, gente, nós temos muitas perguntas, temos assim vários parabéns, depois a gente vai passar tudo para você, Bárbara. Parabéns, professora, excelente professora. Professor Ivani Bispo, boa noite, parabéns pelo debate, muito bom, obrigada, saudades. Bárbara, a gente vai, então, encerrar, porque já são 8h17. Eu quero dizer, agradecer a você por ter aceito o nosso convite, dizer que a gente tem muito a tratar mesmo. Eu acho que o que você traz de reflexão no sentido de dizer que a inteligência artificial ela não é uma solução, e que a ética humana, a curadoria de todos esses dados que está por trás disso é um fator muito importante. Então, a gente pode ter muitos algoritmos processando linguagem natural, mas a gente precisa dessa inteligência que é humana e ética para tratar tudo isso, e eu acredito que seja aplicado em qualquer meio social, né, LGBT, área de saúde, em todas as, contanto que os dados sejam tratados, extraídos, esse petróleo, né, tem um valor. E aqui fizeram uma brincadeirinha que você falou que viveu-se o inverno do dado, e o pessoal brincou aqui, não, acho que estamos no verão, depois outro dia, acho que estamos na primavera. Então, acho que estamos no na verão. Primavera, eu também acho. Acho que estamos entrando na primavera. E aí, eu acho com relação à inteligência artificial. A gente sai da discussão propriamente da informação processada, tratada, interpretada, e o dado está aí para a gente, um campo para a área da ciência da informação explorar os profissionais. Então, a gente vai encerrar agradecendo o Sala Aberta, mais um Sala Aberta. Tivemos na semana passada o professor José Carlos falou sobre a pós-verdade e desinformação. Hoje, Bárbara falou sobre inteligência artificial e inclusão digital em tempos de Covid, e na próxima semana nós teremos a presença do professor Derek, que estará com a gente. Derek, esqueci o seu tema, mas será um tema relacionado ao campo da
da arquivologia também, da documentação. E aí a gente vai divulgando com o tempo as outras salas abertas, tá bom, gente? Então, muito obrigada pela presença de todos. Obrigada, Bárbara. Parabéns. Se Eu você que quiser falar agradeço. alguma coisa. Obrigada. Eu agradeço aí a oportunidade da gente conversar, porque o tema é muito instigante, né? Para mim é muito importante falar a respeito. Então, eu só tenho a agradecer. Um abraço para todos. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, obrigada. Eu posso sair? Pode. Tchau, gente. Obrigada.